Seja bem-vindo a mais um episódio da Domcast, o seu podcast católico. E hoje a gente tem uma surpresa muito especial aqui pra vocês, gente. É um momento, vou dizer pra vocês que até pra mim é incrível, porque é uma experiência única. Vocês vão entender um pouco por que eu tô falando isso, né? Então, o papo hoje vai ser um pouco diferente daquilo que a gente costuma falar, né? Mais leve, mais espontâneo, mais cheio de verdade. Ao ponto da gente enxergar a fé com outros olhos, né? E para isso, o tema de hoje vai ser fé na vida real sem filtro. E eu queria trazer aqui para vocês o nosso convidado especial, João Paulo, 13 anos de idade. João, seja bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Aí eu tô meio nervoso, né? Mas a gente vai dar tudo certo, graças a Não, Deus. com certeza já deu certo. João, é um prazer ter você aqui participando com a gente. Prazer estar De aqui. verdade, assim, não tenho palavras, né? Para mim é uma experiência nova. A gente está acostumado a fazer um podcast com pessoas, né, adultas, tal. Sim, Então, às vezes a gente já tem uma linha de raciocínio até para o conteúdo, né? E aí sim. quando a gente É falou, fala, pô, e diferente, né? agora, né? Vai ser bem diferente. Mas, cara, vai ser uma coisa bem legal, assim. Eu sei que você tem muita história, apesar De novo, né? de ter 13 anos, né? Mas você Muita coisa conhece pra muita falar. coisa. E é até bom porque, assim, acho que inspira outros jovens também a Sim. quererem tá vindo, né? Ter esse canal aberto aqui para que eles possam estar fazendo parte. E acho que pra gente começar, se você pudesse fazer uma pergunta direta a Deus, qual seria? Eu acho que Eu tenho uma dúvida muito grande por conta da Bíblia, porque durante a gente vê que Jesus, né, ele começa a juntar seus discípulos com 30 anos. Só que aí da parte dos seus 12 ou 30 anos, não fala muita coisa sobre a vida antes de tudo aquilo de Jesus. Aí eu ia perguntar como que foi, como que, como que foi, né, toda a trajetória dele. Eu acho que a gente vai ter um bom papo perguntando tudo isso. Acho que seria uma longa conversa. Eu acho que isso daí é uma dúvida que muita gente teve, viu? Porque assim a gente fala, ué, mas como que foi, né? Parece que ficou um É, buraco, porque né? tipo, a parte da adolescência, mais que o pessoal dá um tropeço, Uhum. assim, né? Que sai um pouco da igreja e tal. Mas não é todo mundo, mas o pessoal dá uma tropeçada. E aí a gente não sabe. Aí pra se inspirar um pouco também, não sabe como foi, né, a vida de Jesus pra fazer igual a ele, né? E você acha que Deus tem senso de humor? Então, eu não sei, é que tá muito. A imagem de Deus tá muito ligada com aquela imagem de um homem mais barbudo, Deus Pai, né? Aham. Um homem barbudo. Eu imagino ele muito sábio, assim. Mas eu não sei, eu acho que ele seria uma. Eu não sei se ele seria uma pessoa mais contraída, assim. Mas eu acho que não. Não sei se ele teria, não. Você acha que ele não teria um senso de humor assim? Ah, Você tipo. sentar na mesa com ele aqui, Deus, vamos conversar aqui. Então, mas eu acho que dá pra ter um bom papo, conversar legal, assim. Fazer várias perguntas. Mas eu não sei se ele teria uma. Eu acho que ele seria um homem bem sério, Uhum. bem calmo também. Um homem muito sábio, que é muito sábio, né? Sim, Eu tenho essa imagem de Deus na minha cabeça. legal. E João, conta um pouco pra gente como que foi. Porque assim, pô, você tem 13 anos, Uhum. né? E a gente fala assim, às vezes a gente fala, galera de 13 anos tá ali na catequese, tá entrando na crisma e tal. Como que você traz um pouco dessa sua história de vida, assim, de sempre gostar? Você sempre gostou da igreja? Você sempre participou junto com seus pais? De frequentar mesmo? Então, antes da catequese, eu não vinha muito, mas sempre vinha, assim. E eu demonstrei uma certa curiosidade. Então, eu via a missa assim, eu queria entender aquilo. Então, quando eu vim assim pra catequese, eu comecei com as catequistas, aí eles comentavam assim da Santa Missa, aí falavam que o evangelho tinha que ficar de pé, aí se comentava, aí eu perguntava o que o evangelho. Eu sempre fiz muita Uhum. pergunta, porque eu sempre queria entender, porque só se ama aquilo que você entende. Sim. Porque eu não amo algo sem não saber que é aquilo. Então, eu queria entender tudo que tinha por trás da Santa Missa, né?
Aí eu acho que a catequese me juntou muito a isso também. Aí eu comecei a perguntar, estudar. Deu um Então pouquinho também, né? você começou a entender muito mais. Então, assim, a catequese, ela sempre Foi foi o sempre seu um. direcionamento para você Sim, querer conhecer cada vez mais. sim, eu sempre demonstrei uma curiosidade com a missa. Eu sempre quis aprender mais. E você estuda bastante quando a gente fala com relação à missa, com relação às coisas relacionadas a Deus, né? Sempre que eu tô no celular, assim, eu meio que parei de ver as coisas assim. Não, não que eu parei totalmente, mas eu Uhum. continuo vendo tudo e tal. Só que eu acho que eu demonstrei uma certa curiosidade pela Santa Igreja Católica. Aí eu vou encontrando outras pessoas, sempre vou vendo outros perfis. Por meio da internet ajuda muito também. Uhum. Aí eu vou lá na missa, aí encontrar o que eu tenho curiosidade, eu vou lá, pesquiso na internet, aí vejo aí veio o vídeo, aí vejo tudo, aí eu acho muito interessante. Uma das coisas que a gente vê muito, assim, né? E quando a gente fala as crianças na catequese, principalmente, quando você vai partir para essa parte da crisma em si, né? Você, por ter essa idade, né? Como que é ser católico com 13 anos? Ah, eu acho que quanto antes melhor assim, eu acho que é uma experiência, eu acho que viver a Igreja de Cristo, né, fundada por Cristo é a Uhum. melhor coisa. É, ajuda, tipo, eu posso é perfeito assim, eu não tenho muitas palavras para demonstrar Aham. isso. Mas praticar a Santa Igreja desde cedo e planejar um futuro juntamente com a igreja é muito legal, porque, tipo, se eu for ser padre ou não, porque eu Uhum. sempre quis ser, quero muito ser padre, né? Mas aí se eu não for padre, aí eu planejo minha vida, assim, como que vai ser, porque se eu não for padre, eu vou ser diácono. Aí eu planejo minha vida como que eu vou dividir o tempo entre diácono e trabalhar. Aí eu acho. Cara, e é muito legal de alguém como você com 13 anos já tendo, né, essa visão de falar assim, nossa, futuramente eu quero ser padre, eu quero ser um diácono, né? É, então, entendo que isso talvez é alguma coisa que já te inspira, já te motiva a seguir por esse caminho. Eu vejo muito também dos meus avós. Eles sempre foram, sempre falaram sempre da Santa Igreja, sempre foram, sempre comentavam. Aí toda vez assim eu perguntava, e meus avós minha avó, ela foi, né, ministra da Eucaristia, ainda é. E assim, eu pergunto tudo com ela, comento tudo com ela, e ela entende também, eu acho muito bom, eu acho que isso veio bastante deles também. E Aí eu como que é, assim, agora a sua vida dentro de casa com seus pais, seus irmãos? Tem irmãos? tenho, Tem quantos irmãos? tenho dois. Dois Tenho irmãos. um pequenininho, um da minha idade, mas E como é a vida de vocês dentro de casa junto com os pais, assim? Sempre muita oração? Ou o pai e a mãe puxam a orelha e falam, menino, tá na hora de rezar? então, a gente sempre, tipo, quando vai na missa, não pode faltar, e quando falta, sempre puxa o pé assim, porque que falou que não quer ir, que não sei o que, sempre brigou bastante pra ir. Aí meus irmãos também, eles gostam também de ir, Uhum. tudo e tal. Aí às vezes, eu comento muito com meu irmão, tudo que eu vejo assim, e eu comento com ele da Santa Igreja. Nossa, minha mãe tá cansada de ouvir tanta coisa que eu falo com ela. Eu falo tudo que eu aprendo pra ela, tudo que eu aprendo. E sempre, aí às vezes passa uma imagem de Nossa Senhora da minha família lá. Uhum. A gente sempre reza, todo mundo junto. Quando você olha, assim, seus pais, vocês sempre frequentaram a igreja, mas quando você fala assim, nossa, a pessoa que mais me puxou pra dentro da igreja foi quem? Sua avó? Seus pais? Eu acho que mais. Eu acho que o período da catequese foi o que eu mais me integrei Uhum. dentro da igreja. Mas meus pais também, porque sempre que eu ia da catequese, aí quando eu ia no domingo, aí toda, assim, dias de festa, dias dos santos, eu sempre fui também, mas acho que bastante dos meus pais, que sempre, né, tipo, quando eu não queria ir Uhum. pra missa, quando eu não queria ir pra catequese, sempre falava pra eu ir, que não sei o quê, mas aí tudo que eu aprendia com, na catequese, comentava com meus avós, e eles falavam que era muito importante, eu comentava com minha família, e eles sempre falavam que foi muito importante, que é muito importante. Que legal, que legal. Eu acho muito bacana isso, porque assim, a gente tem um momento, quando a gente tem em casa, né, esse momento de devoção dos pais, dos avós, acho que é muito mais forte da gente amadurecer, né, dentro da fé em si.
Acho que por todas as pessoas que já passaram aqui dentro do Sim, podcast, a maioria, assim, adultos, né? Então, quando a gente olha os adultos, a gente fala assim, nossa, como que foi? Ah, não, eu era pequeno, fui pra catequese, aí eu fui conhecer a vida, aí depois eu voltei pra igreja, né? Então, tem todo esse vai e volta, né? E aí, agora olhando você, assim, você tá dentro deste momento, né? Você já... É engraçado porque você já tem uma visão do que você quer lá na frente. sim. E, e aí, pensando um pouquinho, né, nessa questão, qual a série que você está? Tô oitavo ano. Tá no oitavo ano. Como que é o João católico dentro da escola, com os amigos, né? Não sei se você chega a comentar, não sei se é uma escola católica, se não é, Ah, mas você chega a comentar essas... então, não é uma escola católica, eu estudei bastante no ensino objetivo, que era da Cantareira, e eu tinha vários amigos, assim, que também eram acreditar que eram cristãos, que Uhum, alguns eram protestantes, mas a gente sempre comentava. Aí tem uma amiga minha, minha amiga que eu comento com ela. Aí ela, às vezes, a gente fazia uns bilhetinhos assim, e falava sobre Jesus, tudo e tal. A gente sempre comentou muito isso, mesmo ela sendo uhum, protestante, ela uhum. sendo evangélica, e eu sendo católico, tendo visões diferentes, mas acreditando no mesmo Deus. Então a gente sempre comentava, aí às vezes aqui também. Tem um menino da minha sala que eu converso com ele, que ele é católico assim, só que aí, né, tem umas coisinhas ali, com uma coisa ou outra, eu comento com ele e tal. Mas aí eu falo bastante, assim, porque eu não gosto de esconder que eu sou católica, né? Que Ah, isso é muito legal. eu não tiro a medalha que eu tenho a correntinha, né? Uhum, A medalha e o escapulário. Eu queria ter um de pano, mas eu gosto desse também, que ele é mais simplesinho. uhum. E eu tenho coloquei uma medalha de São Bento bem no meio assim da minha mochila. Eu não gosto de esconder que eu sou católico. É pra mostrar mesmo que você é católico, É, né? Você chega da escola e fala, pô, aquele ali, ó, tem devoção a é, São Bento. é, Cuidado. é isso aí mesmo. Aí quando eu falo que é da. Porque tem um menino lá que ele usa a medalha de São Bento, só que não sabe, né? Não sabe nem o que Aham, significa, tudo e sim. tal. Que tem a própria oração em latim, e quando eu falo, a própria oração em latim Uhum. mesmo, ele não. Ele, nossa, fica incrédulo. Porque talvez para eles, não sei como que é a vivência deles, talvez, né? Mas talvez assim seja um pouco mais distante do que a sua que vive, né? Mas eu tenho que sempre comentar, tenho que sempre Uhum, falar um pouco. Porque às vezes a única evangélica que a pessoa vai ouvir na vida, a única pessoa que vai ter contato com a Santa Igreja, pode ser você, pode ser eu, sim. assim. Então sempre tem que falar um pouquinho, assim, conhecer a igreja e Vai tal. convencendo ali de picadinho, né? Vai ter que falar um pouquinho. Você acha que é difícil quando você chega na escola e assim as pessoas escutam você falar, elas olham assim de lado e falam, ixi, é o menino da igreja. Ah, mas, tipo, é que o mundo tá muito, né, meio corrompido, assim, né? Aí, mas. Eu acho que de vez em quando, assim, um professor ou outro, né? Porque tem um lá que é anglicano, Uhum. que é do anglicanismo, né? Que é um protestante, né? Às vezes assim eu comento e tal, eu discordo de bastante coisa que ele fala. Mas aí, né? Mas aí tem que. Mas aí eu. De vez em nunca, assim, bem. Você fala, segue a vida, né, professor? Vamos lá. Ah, às vezes nem entende o que que é a Uhum. medalha, assim, só acho que é alguma coisinha, um amuleto, sei lá, coisinha, nada demais. Sim. Ah, mas que legal. E aí, agora vamos falar um pouquinho. Acredito eu que você reze bastante, né? Pelo que você vem me dizendo. Qual que é o momento que você fala que você sente Deus mais perto de você? Agora, eu tava assistindo um cara que eu gosto, e ele falou que tem a preparação do ato de contrição, que tem que rezar todo dia às 3 horas. E a oração do, do Ângelus, que é a Uhum, das 6, às meio-dia, e às 18. E eu sempre rezo todo dia. Na hora de dormir, mas eu acho que como comecei a rezar todas esses 6 períodos que eu uhum. rezo, né? Que é o das 6 horas, porque a das 6 eu acordo um pouco, eu acordo 6h30, aí eu não consigo acordar pra rezar. A do meio-dia eu tenho aula ainda, então eu também não consigo rezar, Aham, porque não tem como eu ver que horas são tudo e tal. sim. Mas a das 6 eu rezo, então eu acho que eu me sinto mais próximo de Deus. Também quando eu durmo, assim, eu rezo tudo e tal, acordo. Então, E você prefere rezar sozinho ou você prefere rezar com alguém?
Eu acho que sozinho eu tenho uma liberdade, assim, maior, conversar com Deus. Assim, um momento mais que é meio dele, né? Só que Aham, eu não vejo muito problema em rezar com outras pessoas também. Eu não sinto muita vergonha e tal. aham. Mas se fosse pra escolher, eu gosto de rezar sozinho, Mas assim. sozinho, né? Ou você gosta de rezar sozinho e falar assim, pô, Deus, errei, peraí, vou voltar. Às vezes dá uma gaguejada, assim, né? Ai, legal. Conversar com, às vezes conversar também com o anjo da guarda, assim, aí Aham. dá uma conversa do dia a dia, assim, aí eu pergunto o que que eu tenho que fazer. E eu fiquei sabendo que você sabe rezar a oração de São Bento e de Nossa Senhora em latim. É É, isso? Ave Maria? eu gosto das duas, assim, a de São Bento eu Aham. aprendi da minha avó, que ela já sabia, ela começou a comentar. Aí quando eu fui pesquisar e vi que tem na medalha, Uhum. eu me interessei muito. Aí eu decorei tudo certinho lá. Era muito E bom. você sabe que assim é legal escutar até essa devoção a São Bento, porque eu, São Bento, eu acho que ele me escolheu quando a gente fala em devoção, né? Então, eles falam que existem, né? Dois tipos de devoções. Você Aham, pode ter dois tipos de devoção. Tem uma terceira ali que eu gosto bastante, mas é um que você escolhe, o outro que te escolhe. aham. Que eu acho que o São Bento tá lá no meio, assim. Porque depois que eu descobri a oração dele, eu não tiro a medalha. Eu falo muito que São Bento ele me escolheu até por um período da minha vida, e tal. E eu não sabia quem era, eu não era muito apegado à igreja. E quando eu falo que ele me escolheu foi porque eu achei uma medalha. Num momento tão difícil da minha vida que eu tava. Sabe quando você tropeça numa medalha assim, você fala, nossa, tropecei no quê? Então, todo mundo que eu vejo que gosta de São Bento é sempre a mesma história, que é de Sério? encontrar a medalha. Então, comigo foi assim também, porque teve uma hora que tava no aniversário, eu acabei. O colar ele tipo, que meio quebrou assim, eu tava com a medalha. Não deu 2 dias eu achei uma medalha também. Tipo, eu achei tipo um negocinho assim com a medalha, colorido Uhum, assim. Aí eu coloquei lá na minha mochila porque não deu 2 segundos, não deu 2 segundos, não deu 2 dias que eu já tava achando outra. E minha avó também, ela é devota de São Bento, uhum, ela me falou também que ela encontrou, não, minha tia encontrou a medalha de São Bento assim no chão do nada, no meio do metrô. E aí Nossa. ela, que também tava num momento difícil e Hum. tal. Aí ela encontrou a medalha, aí minha avó também não acreditava. Nossa, porque meu avô tinha trazido uma coisa, foi, acho que, eu não lembro pra que país que ele foi, ele tinha encontrado, ele comprou uma e Uhum. trouxe. E aí minha tia depois ela deu. Ai, que legal, que legal. Eu sempre escuto a história de São Bento, eu gosto E muito. quando você costuma estudar, né? Eu vejo assim, essa devoção por São Bento, né? Você já Uhum. mencionou até antes da gente começar aqui. Ele já tinha alguns outros santos de devoção, né? Mas eles comentou especificamente São Bento, Padre Pio E São Miguel e São Arcanjo. Miguel Arcanjo, né? Quando você estuda, né? E aí eu fiquei sabendo também, um Sou passarinho Carla me Coutts disse aí também. que você gosta muito dos anjos. É, O que que você traz pra gente, assim, de história que você já estudou? então, eu gosto também de São Carla Coutts. Eu gosto muito em específico dos santos, né? Uhum, Aí quando eu tava vendo de São Tomás de Aquino, né, que foi doutor da igreja, ele ficou muito ligado a essa parte da angiologia, que ele mesmo escreveu muita, muitas cartas, tem muitos textos sobre esse tema, né? Aí, a própria hierarquia dos anjos, né? Eu achei muito legal, eu achei que eu via na Santa Missa, eu não entendi o que que eram as potestades, uhum, os tronos, virtudes, e eu não entendia, né? Porque quando o padre, ele fala, junto aos diáconos, junto com a vossa santidade, o uhum, Papa, com os presbíteros, bispos do mundo inteiro, juntamente aos anjos, aí ele fala, ele teve uma... É que aí depende muito do uhum, tempo litúrgico, mas ele falou dos potestades e tronos. uhum, Aí eu sempre lembrei disso, assim. Eu esquecia das virtudes também. Mas eu sempre gostei muito dos santos, específico. Aí a história de cada um uhum, deles, eu gosto muito da de São Padre Pio, eu achava, nossa, acho que ele é uma grande inspiração. E eu levo muito também São Carlo Acutis, porque morreu recentemente, né, em uhum. 2006, eu acho, foi uma leucemia que ele é uma pessoa que viveu esse período da internet, né? E Sim. aí é legal ver a história dele e ver como que ele lidava com tudo isso.
Aí tem que levar um pouco em consideração a vida dele. Mas tem muitos santos que eu gosto. Eu gosto de São... Quando eu tava vendo São João Paulo II, eu comecei a ver um pouco sobre os papas. Uhum. Aí tem o São João Paulo II, aí eu comecei a ver a história dele, que ele viu os milagres de Nossa Senhora, ele decretou o próprio milagre de Fátima, quando ele Uhum. tomou o tiro na Praça São Pedro. Aí tinha um outro também que era, não foi santo, mas é o Pio XII, que foi o Papa na época Uhum. de 1939 a 45, eu acho. Foi bem o período da Segunda Guerra Mundial. Ele também, ele cultuou acho que 3 vezes Nossa Senhora no jardim da, do Jardim do Vaticano. Aí eu gostava, nossa, mas aí eu comecei a ver o papado também, porque E, eu não fazia muito sentido pra mim, que eu não entendia do céu. Como que o papa, como que o santo era papa, eu não uhum. entendi assim também. E de todas as histórias, assim, que você falou assim, nossa, de todos esses santos que eu vi, qual mais te chamou a atenção? E se você lembra de alguma mensagem disso que você estudou? Eu gosto muito do São Padre Pio e de São Bento, pra mim, acho que são mais inspirações, assim. Porque São Padre Pio, ele sempre foi muito próximo da igreja, né? E eu gostava muito dele. Tipo, ele também é muito caracterizado pelas suas confissões. Uhum. Que ele confessava, ele era muito pleno, muito calmo. Aí eu comecei também a tentar procurar a confissão. Uhum. Aí eu queria tentar confessar toda quarta-feira, que era que eu acho que era que nem o São Carlos fazia. Ele confessava regularmente. Acho que de qualquer quarta-feira do mês Uhum. ele confessava. Aí eu sempre procurei muito disso, mas sempre vocês São Padre Pio e São Bento, assim. Eu acho que são minhas maiores inspirações de vida, mas tem muito, porque também que eu voltei assim também foi Santo Agostinho, né? Que ele veio à igreja, ele sempre foi muito arteiro, muito assim, Uhum. e sua mãe sempre rezava por ele, Santa Mônica, sempre falava assim, e ele foi atraído pela igreja pelos hinos, pelas músicas da Santa Igreja. Nossa, eu comecei a ver as músicas assim, dos próprios padres também que Uhum. tem, que, né, que o Padre Zezinho e o Padre Marcelo Rossi, que são pioneiros, né? Nessa catequese da música. E eu gosto muito deles. Mas aí que tem a mensagem, né, de Santo Agostinho, que é quem reza, quem canta, reza 2 vezes, né? Exatamente. E é uma coisa que assim, acho que muitos músicos, né, católicos que cantam ali. E quando a gente olha pra isso, qual música você mais gosta? Já que a gente Hum. falou de música. Sabe cantar? Então Mas, vamos aí, manda aí. mas tem muitas do próprio tempo litúrgico. Aí tem uma teve a parte da Eucaristia, que cantou esses dias também, que era hoje, putz, eu não lembro agora direito também, que eu tô nervoso. Mas eu gosto muito da Terra Seca, das noites traiçoeiras. Nossa, Brasileiros. dois traiçoeiros não sai da minha cabeça. Toda hora eu tô. Aí quando cantou lá na procissão, nossa, fiquei feliz também, nossa, E, e- emocionado. e você falou um ponto muito legal, porque eu lembro desse momento na procissão, né? A gente tava ali na rua dos Maracujás, e aí aquela multidão de gente. Não parava, não, também na sexta-feira, nossa, não parava de vir gente. Eu Sim. olhava pra trás, ela subia a rua, você não parava de ver. De onde Mas na tá saindo segunda, tanta gente, né? então, na segunda nem tinha tanta gente, devia ter umas Aham. 50, 60 pessoas, mas era muito Sim. alto, como o pessoal cantava as noites traiçoeiras, tudo. E o pessoal gosta muito dessa música também, Sim. né? Eu acho que é uma música, a gente fala que é uma música chiclete, né? Porque você pergunta, É, todo mundo sabe o que é, né? e a gente, tipo, e a gente ouviu muito, né? Muita gente cresceu com essa música. Aqui o Sim. Marcelo Rossi, ele compôs ela há bastante tempo já também. Ela tem uma Uhum. certa idade, né? E aí todo mundo, de uma maneira, cresceu com ela, né? Eu ainda tô Então, pois crescendo com é, ela, pois né? é. Eu falo, eu pego eu, com a minha idade que eu já tenho hoje aqui, eu falo, Já. eu lembro dela quando compôs lá atrás, imagine você, né, que tá crescendo agora, já tá vindo com todo esse ritmo. Mas, cara, que legal, assim, saber de toda essa história, né, que você, desse gosto que você tem, né, quando a gente olha os santos, né, quando a gente olha a história em si da igreja, né.
Então, acho que isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, É, porque a gente fala, realmente, né? O futuro pertence à juventude, né? Então, quando a gente olha crianças, assim, chamar de crianças, adolescente, né? Já que nem você, com 13 anos, tendo toda essa bagagem para levar sim. para muitas pessoas ainda, né? Quero ter história pra contar agora daqui a um Exatamente. Então, tempo. assim, e são muitas histórias boas, né? Então, ou seja, olha o tanto de coisa que você tá gravando, Sim, guardando na memória. sim. O podcast pode ser também uma É o memória que eu posso caminho. usar, né? Aí, Você nunca fez podcast? Não, primeira nunca. vez. Aham. Por isso tá nervoso. É Não, isso. tô mais ou menos, tô me Agora você tá soltando agora um calmo. pouco, Então é. tá bom. Tá. Você falou de São Padre Pio, a gente, por incrível que pareça, Tem uma relíquia? a gente fala. Acho que o primeiro podcast, se eu não me engano, que a gente gravou, a gente tinha acabado de inaugurar o estúdio aqui. E aí a gente falou assim: a gente precisa fazer. E aí a gente tava na Expo Católica, Conheço. Já ouvi e falar. aí a gente conheceu um frei, né? O Frei Carlo Acácio. Ele foi um frei que ele acabou ajudando, cuidar do corpo, né, de São Carlo Acutis e tal. E aí ele doou pra gente aqui dentro Uma do relíquia? podcast uma relíquia de segundo grau de São Segundo Carlo grau? Acutis. É, foi uma usado por ele? Foi. E aí ele falou assim, ó, vou dar pra vocês. Então a gente falou assim, pô, nada melhor, né, do que a gente É, tá estreando o podcast, né? A gente disse que assim, é o santo da comunicação, né? é. Então a gente fala, pô, fomos bem abençoados aí pra gente Sim, fazer sim. muitas outras Eu sei, coisas. também sonhos que eu quero ter é uma coleção de relíquias, né? Que eu tenho uma de uma beata de Minas Gerais que chama Inha Chica. Conheço. Aí minha avó, ela trouxe uma de segundo, eu acho que de segundo grau também dela, ou de primeiro grau, que foi tocado por ela, né? Não que ela vestiu. Mas aí eu sempre quis ter mas aí eu sempre quis ter uma relíquia ali, uma coisinha, né? E aí Deve você ter. vai ter um quadro daqui a pouco, grandão, assim, cheio de Sei, nossa, relíquias, né? imagina, deve ser muito legal. Nossa. É É diferente, legal né? também, né? Que Aham. ver essas. Que é muito interessante, né? Que tem família de Santa Catarina que tocou numa veste de São Carlos, que Sim. foi, que foi um dos milagres que fez ele se tornar. Uhum. Não sei se foi beato ou santo, mas acho que foi se tornar santo. Que curou de uma. Não lembro se foi que doença foi. Eu lembro, o Frei contou pra gente aqui, inclusive ele trouxe no dia, ele trouxe a rosa. Tem uma rosa que também foi de um dos milagres que teve, né, aqui no Brasil. E ela tá envolta, assim, de um quadradinho cheio de vidro, assim. E você vê que aquela pétala, ela tá intacta, assim. Ela tá, não tem É, uma manchinha. Você fala assim, parece de mentira, é, sabe? parece mentira, o corpo é tão caracol, parece que ele tá dormindo. Parece. É porque é tipo, chega a ser ridículo o estado que tá. Tá muito, muito Tá preservado. me... Parece que ele tá. E faz 20 anos, né? Agora. Sim, Foi morrer em sim. 2006 ou 2005, não lembro. Mas já faz 20 anos e o corpo nem E se tá decompôs, perfeito, né? nada. Nossa, tá perfeito. Parece que ele tá dormindo, nossa. Sim, não, e são coisas assim que a gente olha. Às vezes é difícil até da gente acreditar, É. né? A gente fala, não, é É, montagem. não é A gente só vê possível, né? pela internet, né? O computador e Não é tal. possível. E, e com toda essa história que você traz, assim, que você tem, qual que é o momento que você fala que mais te aproxima de Deus? Você fala, nossa, Ah, aquele acho que é o da momento, Santa Missa, é, da Eucaristia, né? Porque quando eu via aquela própria. Tem a mulher lá que foi uma. Que teve uma visão sobre a Santa Missa. Não foi uma visão, né? Ela tava na Santa Missa uhum, e ela via tudo de espiritual por trás da Santa Missa. sim, Que era Catalina Rivas. Quando eu vi um vídeo explicando tudo sobre ela, sobre os anjos, que Jesus levantava a Eucaristia quando ele impõe as mãos sobre a hoxa para todo uhum, aquele pedido da Assembleia que vai para a hoxa, né, que vem da tradição judaica, que era quando é, o povo judeus ele trazia um animal para ser sacrificado no seu lugar e tudo via da, da, nossa, esqueci a palavra, da, esqueci a palavra que não tem problema. era, dependendo dessa, é social, esqueci a palavra,
Não é desigualdade social, alguma coisa que era. Ah, eu esqueci a palavra. Que era tipo, por exemplo, se ele era um pouco mais pobre, ele trazia uma galinha, aí o outro trazia. Uma classe média trazia um cordeiro, aí o outro trazia um bode, aí o que são os mais ricos Cada traziam um um tinha, boi. tinha diferença social Tem da uma diferença comunidade. Aham. social, isso. Aí o sacerdote ele transferiu o pecado da própria pessoa que Uhum. trazia aquilo e sacrificava e o pecado era absolvido. Só que aí quando Jesus, né, ele trouxe, ele veio e fez todo aquele sacrifício, Uhum. ele passou todos os pecados para o pão, repartiu o pão e tem a Transubstanciação. Uhum. transubstanciação, que transforma pão em carne, e esse Uhum. é o sacrifício, né? Que aí já não precisa mais sacrificar aquilo. Sim. Aí eu acho que é isso, a Eucaristia, né? Porque foi também de São Calacutes, né? Que mais a pessoa morreu, que ele tinha o Sim. blog dele e ele encontrava todos os milagres eucarísticos e encontrou o milagre eucarístico de, dos anos 800, dos anos 400, há muito tempo Muito atrás. tempo atrás, É, exato. muito tempo atrás ele registrava tudo, 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 Sim. tudo. E que milagre realmente, que virou o pão e o vinho, que era o sangue do tipo A mais, B mais, assim, que era o Uhum. mesmo sangue de Jesus. É, é engraçado isso que você falou. Eu tava vendo esses dias, inclusive, uma matéria em si, né? Que eles faziam uma pesquisa para saber qual que era o tipo sanguíneo de Jesus, né? E aí, através de todos esses milagres eucarísticos, Que eles eles conseguiram, né? conseguiram identificar, e todos eles em lugares distintos no mundo, né? Todo mundo chegou à mesma conclusão. Então, assim, são coisas assim, muito incríveis, né? Porque pra gente, às vezes a gente tá longe, nem parece, né? Que a gente tá ali Parece vivendo uma aquilo. realidade É, distinta. Algo que é exatamente. fora da nosso cotidiano, né? Exato, exato. Então, assim, é uma coisa bem legal. É, se você, com todos esses santos que você falou, se tivesse um deles, você falasse, nossa, se ele tivesse em vida aqui, ia ser meu brother. Quem que seria? Então, eu acho que mais pela idade, atualmente seria São Carlos Cultos. E se Que ele fosse foi outro, muito mais no velhinho? mais velhinho. Ah, eu gosto muito do eu gosto muito dessa parte de São Tomás de Aquino, mas Uhum. porque é de há muito tempo atrás, né? Mas porque tudo que ele falou, tudo que ele, a sua importância diante da Santa Igreja. Mas eu acho que, tipo, eu acho que São Padre Pio, ele era mais na dele, assim, ele era mais quietinho, era mais, rezava o dia inteiro, rezava 5 rosários por dia. Aí não tinha nem como fazer amizade, conversar com ele, né? Mas eu acho que também tem São Bento também, é bem, mas ele era monge, então também nem dava pra falar com Também não ele, ia. né? Ia ficar lá no mosteiro o dia É, a gente é inteiro. amigo, mas é um amiguinho mais É, tá distante, ali, né? né? Tá ali, a gente é amigo, mas tá ali. Né? Mas eu acho que atualmente são caracudos. Aham. Mas outro que também é que é mais antigo, mas também morreu bem criança, foi o São Tarcísio, São que Tarcísio. era o padroeiro dos coroinhas. Jovem, coragem na É, fé. né? Morreu bem cedo, né? Ele morreu Sim, criança. É, adolescente, né? sim. E você não é coroinha, não é. Eu queria. Porque antes eu não tinha como minha mãe me levar. Uhum, Só que agora eu queria ser, só que eu falei com a missa das coroinhas, que é a Cris. uhum. Ela falou que só vai abrir agora em agosto. Então, na hora que abrir, eu vou ser o primeiro. Já tô com Porque o nome meu lá, pai não né? conseguia me levar muito Sim. também. E também vai ser mais só de agosto, porque aí já agosto já é perto de dezembro, aí já Uhum. vira o ano, aí já vou na Crisma, aí vai levar eu e meu irmão, eu já também vou na. E já Aí faz vira parte coroinha, já já de vira tudo, é. toda. Mas depois de um ano também já dá pra fazer curso de acólito. Tá, É, mas aí tem que terminar a fazer coroinha, né? tá fácil, né? Tá fácil. Agora é um passo só. É, agora a parte difícil tamo na metade. Exatamente. E quando a gente fala, né? A gente falou de São Carlos Acutis, né? Principalmente olhando a questão da tecnologia e santidade. Santa Terezinha. Conheço, gosto dela. Gosta dela também? Eu gosto muito dela. De livros, assim, você lê livros? Tem. Teve um livro que você trouxe pra mim, que era de Tomar, que era uma cidade de Portugal, Uhum. que foi a cidade que algum santo passou por lá, só que eu não. Eu, tipo, eu leio assim, mas tá.
É, Você pega mais aqueles ou menos pontos assim, legais ali. mas eu leio alguns também, eu leio, mas que eu gosto bastante da parte da científica, né, da tecnologia, eu acho muito Aham, legal, da matemática, assim, aí tem alguns livros que eu leio, mas não tá muito naquilo, tá entendi. meio na, na igreja, assim, tá mais distinto, mas Ó, apesar de saber da resposta, tá? A gente vai fazer um quiz aqui. Tá, Tá preparado? aham, Tem certeza? aham, Bem difícil, hein? tá bom. Ó, São Tarcísio, jovem, coragem na fé. Santa Teresinha do Menino Jesus, simplicidade e amor nas pequenas coisas. Beato Carlo Acutis, tecnologia e santidade. São Domingos Sábio, santidade na juventude. E São Francisco de Assis, alegria, simplicidade, amor à criação. E aí, qual desses você acha mais parecido com você? Acho que são aquela coisa também devido. Eu sou muito ligado também pela idade, e também porque ele Aham. viveu atualmente, é muito ligado à tecnologia. Então a gente tá muito ligado a isso. E é legal ver como que ele se comportava diante de tudo isso, né? Como ele sabia usar assim, não usava para coisas erradas, sempre usava, fez a coisa certa, tentou não, divulgou Uhum. o evangelho, toda a palavra, toda a vida, todos os milagres de Cristo. Então eu acho que ele. Mas eu gosto muito também de Santa Terezinha, nossa, eu É. gosto muito. Eu gosto dela, acho muito legal. E aí, olhando para isso, né? Olhando para esses modelos de fé, né? Uhum. Que são santos, assim, que nos inspiram. Assim, inspirava nossos avós, tirando São Sim. Carlos Acutis, né? Mas os demais inspiravam os Agora. nossos avós. Você acha que é difícil ser santo hoje? Então, é que foi aquele cara que falava que todo mundo tem oportunidade, basta você seguir o caminho. Uhum. Mas eu acho que um pouco, porque sair dessas coisas no mundo, que é bem difícil, né? Tirar essa parte porque hoje tá muito ligado às coisas do mundo, assim. Pouco se fala sobre a própria a santidade. Uhum. E São Carlos, ele sempre foi muito ligado a Cristo, né? Sempre foi uma pessoa que tentava, que quando errava, corrigia seus erros na mesma hora, sempre via. Ele sempre foi muito curioso também. Mas acho que é Seria. isso. Seria mais isso. Tá. E beleza, vamos ver outra aqui, hein? Agora algumas perguntinhas assim de Bate pronto. papum. Quem é Deus pra você? Acho que se Deus não existisse, eu seria uma pessoa que, tipo, que seria meio desesperançosa, porque pra mim não faz sentido eu nascer, aí viver, aí eu trabalho, aí eu me aposento e depois viro morro e é isso. Né, acontece. É um refúgio também, né? Quando as coisas difíceis, mas eu seria uma pessoa totalmente esperançosa. Eu não. Eu tenho. É, porque pouco me importa ainda as coisas no mundo, mas o maior caminho tá lá em cima ainda, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito esperançosa, assim, se Deus não existisse e tal. E não faz muito sentido não existir, né? A criação precisa de um criador, né? É, Você já ficou bravo com Deus? Eu não sei se é porque eu fiquei se eu sou muito novo ainda, mas às vezes quando eu me magoava, assim, por que que isso me acontece, né? Por que Deus deixou isso acontecer e tal. Mas, tipo, eu só ficava meio receoso, assim. Mas eu acho que bravo, assim, por que que Deus me abandonou essas coisas ainda não, mas tem que ver, né? Porque eu acho que ainda sou. Não aconteceu muita coisa ainda que eu tenho que te me Sim, revoltar, sabe? sim. Legal. É, O que você acha que Deus espera de você hoje? Acho que seguir o caminho da santidade, né? Que tudo que eu faço tem que pensar nos dois caras, que tem que pensar nessa tua igreja. Eu acho que ele espera que eu chegue lá junto com ele, né? Que eu esteja junto com ele. Se Deus quiser. Se eu seguir esse Importantíssimo, né? caminho, E o que você faz, o que te faz se sentir verdadeiramente feliz? ver que eu tô conseguindo seguir esse caminho, né? Que eu tô conseguindo seguir, que eu tô conseguindo praticar, colocar em prova. Assim, que sempre é muito legal, assim, que eu consiga ver que eu tô seguindo também, que
que quando eu estudo, né? Quando eu vejo, não estudo, assim, eu vejo Uhum. mais alguns vídeos, quando eu vejo uma pesquisa recente que eu não consegui compreender, que tá dando resultado e eu realmente tô aprendendo. E eu tô conseguindo seguir tudo, tentar, né? Pelo menos uma parte Uhum. do que os próprios santos faziam também. Show. Olha, realmente, eu tô aprendendo muito mais aqui hoje. Porque é o que eu falei, é muito diferente, assim, né? Então a gente, É, às vezes a gente tem uma visão tão, é, eu vou dizer, diferente quando a gente conversa, né, com algumas pessoas e tal. E aí você traz esse conteúdo, porque é difícil a gente achar, claro, a gente tem muitos, espero que seja um caminho para a gente trazer muito mais jovens aqui sim, para poder estar sim. falando, É né? que tá aumentando, né? Bastante também, graças a Deus, porque é, as pessoas viam que seus avós, seus bisavós eram muito mais felizes. Eles estão vendo agora por que eles eram assim, que eles Uhum, eram mais alegres, que viveram mais a vida. Era muito também, eles eram muito católicos, os bisavós, que na época de 70, 90% da população era católica. E eles estão vendo muito por isso, e agora tá vindo muitos jovens pra igreja por conta disso, né? sim, Que estão vendo que isso não dá, que as coisas que tem no mundo, assim, tudo que acontece não dá um caminho. sim. E olha, gente, o Pedro me trouxe algumas estatísticas aqui. Antes da gente começar o podcast, a gente estava ali sentado conversando e ele me trouxe algumas estatísticas realmente do crescimento, né, principalmente da população católica, né, perante o mundo, né? Qual que era nos Estados Unidos? Era. Eu acho que era 57%. Era quase metade. Acho que era 47% da Igreja Católica. Não, que é do povo Uhum, estadunidense, era católico. E aí agora abaixou muito, que agora eu acho que virou 10, 15%. Só que agora com o Papa, com esses casos que tá tendo muitas coisas. Teve uma reunião do Papa Leão XIV, que ele trouxe vários padres do próprio que ele fazia o exorcismo, né? uhum, E tá tendo muitos casos disso nos Estados Unidos. E aí, quando essas pessoas elas saem o demônio sai dessas pessoas, muitas estão se convertendo também, aí tá levando todo um outro caminho, porque os Estados Unidos nunca foi muito assim era muito mais protestante, né? Que era muito mais assim, mas agora que o Papa também é uhum. estadunidense, né? Robert Prevost, ele tá trazendo bastante pessoas. Então, ou seja, a gente tá ganhando. Tá, Nosso time tá ganhando, então é isso. tem que converter, trazer bastante pessoas, né? E aqui no Brasil? Você lembra? Na época de 70 era muito mais, né? Era 80, 90% da população. Só que agora é um pouco mais que a metade, que é católica, acho que Uhum. 60% ainda. Mas abaixa bastante, né? Agora tem que E, elevar ainda, né? Porque muito se mudou, né, daquela época pra ter aqui. sim. Isso é uma coisa legal até de escutar, né? Porque assim, a gente vê que o movimento jovem, quando a gente olha a Igreja Católica, cresceu muito, né? Sim. Então a gente tá tendo eu vou dizer que é uma revolução jovem aí perante a Igreja Católica. Acho que também graças à renovação carismática, né? Entre outras coisas, dizendo que assim, ó, a Igreja Católica tá aqui mais que viva, né? Tá. Vamos para cima. E aí, E não pode, tipo, se você for se converter também, não pode deixar de ser que você é. Você vai se tornar católico. As pessoas acham que vai virar católico, aí já vira outra pessoa, tudo e tal. sim. E não precisa disso. Tem muitas pessoas aqui, por exemplo, da própria cultura geek, que é essa parte Uhum. mais nerd, que é mais de animes. E Uhum. tem a própria. Ano passado foi ano jubilar, né? E a representante desse ano jubilar foi uma menina que era Lucy. Que eles criaram uma personagemzinha e ela veio. Era um personagem de anime. Não personagem, eles criaram, né? Pensando nessa cultura geek, né? Que Uhum. era dos animes. Aí. Era. Mas não só dos animes, Uhum. né? Da parte de desenho, tudo e tal. Aí. Muito se vê isso também. Não é muito também pelo. Vem mais essa demonização dessa parte, né? Mas não. Mas as pessoas acham que tem que mudar totalmente, tudo e tal. Eu tava vendo, e eu não sei, né? Talvez seja um pouco mais a sua realidade, assim. Você tem um pouquinho de ar. Tá. Seja mais a sua realidade, assim. Mas eu vi que nesse mundo, principalmente geek, né? Essas coisas
os jogos digitais em si, eu vi um dia uma história, e assim, eles falavam assim, não sei se é LOL, não conheço os Tudo jogos, bem. né? Mas assim, ele falou assim, contrata-se padre para a igreja, né? E eu falei, ué, padre para a igreja? Eu entrei, e aí era um mundo de jogos. Ah, tem uma comunidade, assim, eu posso falar que é comunidade, que tem um jogo que é no Roblox, aí é uma experiência que você consegue, tipo, é uma plataforma de jogos, você Uhum, consegue criar seu próprio jogo, e aí tem vários outros jogos dentro. Aí é tipo é uma uhum. plataforma, né? Aí as pessoas criaram uma santa igreja, criaram uma igreja católica. Aí tem um padre, ele faz todo dia, era 9 horas da noite, tava fazendo live do negócio, e aí era padre, tinha coroinha, tinha um monte de coisa dentro do Roblox. Roblox, isso É, mesmo, aí era isso. fizeram assim, eu fui, pô, aí eu não sei, né, se é certo, né, porque não tem eu não sei se pode fazer também, que eu não sei se o Papa tem que fazer, tem que deixar, né, pra abrir uma igreja e Uhum. tudo e tal. Mas aí eu achei muito, tipo, eu não sei se eu me entendo, mas. E tinha gente, bastante gente dentro, bastante gente fazendo as coisas lá. E ele fala exatamente a mesma coisa que o padre, Nossa. assim, é bem. Mas Então, aí não tem muito da parte da Eucaristia, que é aham, a liturgia eucarística, eles só leem mais e tudo e uhum. tal. Tem, eu acho que deve ter homilia, mas aí eles só falam lá, né? Mas não tem muito da Eucaristia, não deve ser muito errado. Então, ou seja, ou seja, a gente tá levando o catolicismo até pra dentro dos jogos É, já, né? então, né? Achei meio, é Que, meio, que meio- engraçado. é diferente, né? Sim. Que eu não esperava isso. E eu sei que você gosta muito de anjos. E você Então, tem estudado um pouco sobre os anjos, devido a... né? E principalmente a São Miguel Arcanjo, é isso? Também, mas também São Tomás Aquino, que era o doutor da igreja, que ele teve estudou muito essa parte que é a Angelologia? angiologia, Aham. que ele estudou, fez diversas cartas, falou sobre muitos textos sobre isso, né? Sobre a hierarquia, por exemplo, dos anjos. Como os anjos participavam da Santa Missa, que é a união das três igrejas, que é o purgatório, o céu e a igreja, a igreja Uhum. terrena. Aí tem toda a hierarquia, né? Que é os serafins, querubins, virtudes, tronos, potestades, principados, arcanjos e anjos. Aí são Uau! todos lá. E ele que estudou tudo isso, falou e tal. Aí tem numa parte da Santa Igreja, né? Que depende muito do tempo Uhum. litúrgico, que fala, né? Que falou sobre as potestades, juntamente as potestades. E potestades, eu acho que tronos, cantemos aí, Santo, Santo, Santo. Uhum. Santo é o Senhor. Aí quando tem essa parte, é a união das três igrejas, que todos os anjos cantam tudo e tal. Eu achei muito legal também. Comecei a ver mais sobre O isso. que que você estudou sobre anjos, assim, que você fala, nossa. Achei interessante porque São Miguel Arcanjo, ele era um arcanjo, que era a segunda mais, para Uhum. falar fraca, né? Uhum. Das hierarquia dos anjos. E o Lúcifer era um querubim. Era o segundo maior. Era o segundo pior contra o segundo maior, que tinha mais poder diante dos anjos. E mesmo assim, o amor de São Miguel Arcanjo a Deus era tão grande que ele conseguiu derrotar um querubim, que era muito maior, que tinha muito mais poder. Eu achei isso bem E aí surpreendente você leu também. toda essa história É, e te achei. prendeu e falou, agora eu quero ser É, um anjo também. é. Então, eu achei muito. Eu não sei ainda, né? Se tem como se tornar um anjo, tudo isso e tal, né? Mas até. Quando Jesus vai aos céus, né? Ele tá após ser crucificado. Uma legião de 12 anjos, uma legião de 12 legiões de Uhum. anjos, diretamente prontos pra acabar com a humanidade, né? Devido a toda a questão, Uhum. ficaram bravos, né, com a humanidade. Só que Jesus falou que não, Deixa eles que aí, deixa né? isso aí, que Deixa. vai dar tudo certo. Só segue, tadinhos, né? Mas aí todos os anjos estão bravos, né? Furiosos com a Aham. gente. Ai, que legal, João. Pô, cara, muito bacana. Sim. A gente tem mais alguns minutinhos. A gente fala que passa muito Tudo. rápido. Né? Às vezes Passa a bem gente fala, pô, rápido, agora né? que a gente tá começando, o negócio tá Aham. acabando o tempo Tá ficando, já. fica legal. Mas às vezes a gente fala disso também, né? Sim. De Aham.
A gente começa a trazer, né, essas histórias e aí a gente vai vendo. E aí você tinha até comentado até um pouquinho antes da gente até encerrar, né? A gente tem mais alguns minutos aí. Acho que mais 10 minutinhos. E quando você falou, né, assim, você tem uma vontade de ser padre, né, ou talvez um diácono, né? E aí acho que cabe muito colocar isso em oração e ver o que Mas Deus Deus, quer, né? né, o que Mas aí Deus quer também para dá você. pra fazer um encontro vocacional, né? Que tem. Uhum. Aí que nem eu falei isso com o padre, né? Cidinho e tal. Ele falou que tem, que é. Mas aí vem um monte de coisa de jovens da igreja, de Sim. várias paróquias. E eles comentam tudo isso. Mas isso também vem muito sobre os papas, que eu gosto muito. Então, quando eu vi o conclave, eu achei, nossa, eu achei muito interessante. Aí tem. Aí eu decorei a ordem dos últimos 10 papas, que é o. Não lembro Nossa. se foi o 10º, eu não tenho Aham. toda certeza, mas é o São. Não São, eu tô com São, porque eu tô São Paulo, São João Paulo. Mas é o Papa Leão XIV, Papa Francisco, que é o primeiro, né? Uhum. Aí teve Benedito XVI, ou Bento XVI, São João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII. Aí teve o Pio XII que eu gostava, eu não lembro, mas eu acho que é Pio XI no O 10º. 10º. Aí eu gostei, nossa, eu achei muito. Eu sempre gostei muito também de Você ser. chegou a estudar a história de algum desses papas? Peraí, um negócio interessante que eu achei também, que o Papa Bento XVI foi o primeiro Papa não italiano após 400 anos Aham. e o primeiro Papa não, que renunciou. Não, Sim. ou o primeiro Papa a renunciar em um Em um século. século. Aham. Foi o primeiro Papa. Eu gostei muito disso também, que eu gosto muito dele. Mas eu acho que São Paulo. Eu estudei bastante dos. Não estudei, né? Vi bastante Uhum. do São. Do São, não. Eu tô São João Paulo na cabeça, já falei isso. Uhum. Mas é Padre Pio XII. Não, Pio XII, o Papa. Papa Papa. Pio Uhum. XII. Que era o redentor dos judeus, que ele escondeu mais de 1,5 milhões de judeus nas igrejas do Vaticano Sim. diante do Holocausto. Eu gostava muito, gosto muito dele, assim, me inspiro Dessa história de bastante. ver realmente É, e a ele, importância de cada um desses, e né? ele via bastante também ele viu, né? Aparições de Nossa Senhora. Uhum. Eu gosto muito dele. Mas ele também tem o Papa Leão XIII, que foi que teve uma visão de Satanás falando que a igreja estaria. Que a igreja ia acabar, que não sei o quê. E ele correu pro seu escritório e ficou horas até terminar uma carta, que é a oração de São Miguel Arcanjo. Foi Sim. ele que escreveu. Aí ele só saiu de lá quando terminou a Eu oração e não, s- trabalhou. Ele passou para todos os bispos e para eu não passar sei tudo. se essa oração de São Miguel Arcanjo. Inclusive, esses dias eu vi o Frei Gilson. Ele estava no Vaticano e ele recebeu alguma coisa emérito, alguma coisa assim desse sentido, que eles falavam muito desta oração, né? Só que com o passar do tempo, essa oração ela foi sendo alterada, né? Então, cada um rezava um pouco, alterava alguma coisinha. É, mas tem muito também, que nem o Ângelos, né? Que tem gente que fala que na terceira Ave Maria, que é e o verbo do divino fez carne, mas aí Uhum, tem gente que eu falo também, que eu falo que é e o verbo se fez carne, mas tem gente uhum, que fala o verbo do divino fez carne. sim. Aí vai mudando muito a oração de um pro outro, assim. Que nem tem o ato de contrição, quando eu fui pesquisar pra rezar, Uhum. tem muitas variações, muita. Que nem o ato de fé também. O ato de fé também tem muita Muita variação. variação. Porque eu usei hoje na Madalena, que ela me deu um livro de oração. Eu decorei todas as orações daquele livro, menos a ladainha de Nossa Nossa. Senhora. Só que tem uma ladainha lá de Nossa Senhora que não tem como. Uhum. Mas aí o resto eu decorei tudo. E eu acrescentei duas orações, que era de São Bento e Santo Antônio. Que eu gosto muito também. A Santo Antônio eu decorei na catequese, porque eles pediram pra decorar. Uhum. Aí eu decorei e o outro menino decorou só. Aí da turma lá. Aí a gente E qual que é essa de rezou. Santo Antônio? Fala pra gente, então. Que é se milagres a desejar, recorrer a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais, recupera-se o perdido, irrompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte, fraco fica forte, enfermo fica são. Eu lembro que o padre, uma vez, Aham. ele cantou essa oração. Exato. Que pra falar a verdade, toda vez que chega em junho, né, essa oração ela é cantada lá dentro É, da igreja. porque veio muito também da. Eu acho muito legal
Eu gosto quando o padre fala, né? Os anos dizeis. A Uhum. gente canta o Pai Nosso e cantado. Cantado, né? A gente canta ele canta o Pai Nosso. Que isso vem muito do latim, né? Que o latim é bem cantado, né? Sim. E é uma coisa que eu acho que é mais fácil porque a gente grava, né? É, que É canta muito essa mais duas fácil a vezes. gente. Exato, quem canta reza duas vezes. Então, assim, é Que mais nem... fácil da gente gravar, né? Nossa, mas demora quando a gente canta o Pai Nosso. Nossa, Parece que é mais longo, né? parece. Às vezes eu rezo com pressa, assim, eu rezo o Pai Nosso bem rapidinho. Nossa, eu quando eu lembro do padre, nossa, ele reza muito devagar, o Pai Nosso. Aí vai cantando e Ah, demora. nossa, demora. Padre, ó, eu sei que o senhor vai ver esse podcast Se aqui, Deus tá? quiser. Ó, cuidado do João, viu? Ele tá falando aqui, mas é brincadeira, viu? Não, padre, calma. Ai, que legal, João. Beleza. Cara, e aí a gente tá até encerrando aqui. É, eu vou fazer algumas perguntinhas pra você. E aí você complete a frase, Tá, tá? nossa. E aí É você isso mesmo. completa Quer me lascar. e... E aí a gente vê. E aproveitando, gente, o João tá aqui com o pai dele, tá aqui nos bastidores, né? Antes da gente encerrar, eu chamo o pai dele aqui um pouquinho também pra vocês, Ah, né? Porque assim, o João veio aqui, mas ele precisa de um apoio, né? Então hoje veio o pai, a mãe não conseguiu vir, né? Mas quem sabe aí numa próxima oportunidade também. A gente pode estar gravando, tá falando de outros assuntos, eu acho que isso é maravilhoso, né? E é sempre bom a gente ter este tipo de conteúdo, né? Então, a gente fazendo esse bate e volta aí, complete a frase. Vamos trazer aqui. Deus é. pra completar. Qualquer papo comigo? Nenhuma. Ah, misericordioso, né? Rezar é. É necessário. É muito necessário. A igreja é. Inerrante. Não, teve umas partes que eu juntei porque muitos papas, padres, agiram muito pelo dinheiro e usar. Não muito papas, né? Uhum. Que. Quando você fala da Igreja Católica da Idade Média, né? Que eram pessoas que não conseguiam um certo trabalho, uma certa. Um valor, conseguiam uma. É, um, é, um trono Uhum. na própria nobreza e vinham à Igreja Católica tentar achar o negócio, aí se tornavam alguém e transformar e usavam o nome da Santa Igreja Católica para fazer outras coisas. Aí usava muito disso, aí vieram. Mas aí, tipo, vieram muito da Idade Média, mas aí ignoram muita coisa, que quem criou creches, orfanatos, asilos, que escolas, que as maiores faculdades são, a maioria são católicas, Católicas. Uhum. escolas, muito veio disso e as pessoas meio que ignoram, mas eram pessoas que não conseguiam um trabalho na, na Idade Média, na própria nobreza, e vinha para a Igreja Santa Igreja Católica e abusava do poder, e aí fazia diversas coisas, e usando o nome da Santa Igreja. Mas eu acho que a igreja em si nunca é inerrante, né? Pode Uhum. que inspirada pelo Espírito Santo. E ser católico é? É uma palavra só? Ah, fica à vontade, se quiser falar Ah, a mais. melhor coisa que você pode fazer, né? Ser católico é pertencer à igreja fundada por Cristo. Sensacional, cara. Mano, E quem canta reza? com Deus vida. Isso aí foi por conta. É, João, cara, de verdade, a gente tá chegando aqui já nos minutinhos finais. Quero agradecer muito, né, por você ter não, topado obrigada aí pela falar com a oportunidade gente. também. Eu gostei muito, eu gosto muito de conversar sobre isso. Quando eu tive também a oportunidade, eu nem neguei, nem pensei duas vezes. Eu sempre gosto muito de conversar, eu gosto de falar assim, tudo que eu aprendo, então. E a gente fala que assim, isso é muito bom pra gente, porque a gente espera que isso alcance muitos Muitas jovens, pessoas, né, sim. muitas pessoas, e que eles possam também, né, trazer esse testemunho. A gente aqui dentro da Dom de Deus Produções, a gente tem muito o objetivo de, assim, não é trazer pessoas famosas nem nada, mas é dar ouvido, dar espaço para pessoas que têm esse conhecimento, né, e possa trazer essas Ah, experiências de fé. muita gente que é famosa não tem conteúdo algum, só faz besteira. E quem merece o verdadeiro reconhecimento não tem seguidores, não tem nada. Então a gente
gosta muito disso. Eu acho que assim, é um canal que a gente tá, né? A gente é pequenininho, mas com fé em Deus, acho que daqui a pouco a gente vai ser conhecido por muita gente Amém. por essas histórias de fé, né? Da gente conseguir trazer as pessoas e contar esses testemunhos de como me tornei católico, né? Como que segui a minha vida. É muito bom Então, estar aqui acho desde o que... começo, né? Participar de Exato. tudo isso. Então, assim, é uma coisa assim muito incrível. E aí, duas coisinhas até antes da gente encerrar. Isso é... Eu gostaria que você olhasse para essa câmera. Qual câmera, Cissão? Para essa câmera aqui, ó. O que você tem para dizer para essa juventude? Eu acho que experimentar a Santa Igreja, porque quando vocês experimentarem, quando vocês conhecerem, começarem a entender que é a igreja, vocês não vão pensar 2 vezes antes de se converter. Porque é a igreja que é fundada por Cristo, que segue seus ritos até hoje, tudo. Eu acho que vocês não vão se arrepender, que todas as pessoas vão te acolherem. São as pessoas que estão dentro da igreja católica, são as melhores pessoas que vocês vão conhecer na vida de vocês. Pessoas que te ajudam, que sempre estão ao seu lado, que qualquer coisinha vão te ajudar. E estudem, venham à Igreja Católica, a verdadeira e única igreja fundada por Cristo. É isso, eu acho que eu só tenho isso pra falar. Maravilha. E mais uma coisa, se você tivesse que dizer algo para alguém que acha que ser católico é chato, o que você diria? Não, acho que ser católico não é mudar quem você é. Você pode continuar sendo quem você é, católico e praticante. Você vai ter que mudar algumas coisas que depende muito da pessoa, né? Que vem sobre tudo isso, que vem muito do que ela absorve, né? Sobre se ela faz todas as coisas do mundo, tudo. Mas eu acho que ser católico não é chato. Pertencer à Igreja de Cristo. Você pode continuar gostando das coisas coisas que você gosta. Se você gosta de desenhar, se você gosta de, sei lá, ver um desenho, ler um livro, você não tem que parar de fazer isso pra virar católico. Ser católico não é ficar o dia inteiro rezando, porque mesmo se a gente soubesse o quanto que é bom rezar, a gente rezaria o dia inteiro. Tanto de paixão, se a gente chegasse tudo isso, né, em rezar, na Santa Missa, em tudo, a gente morreria por paixão. E agora, então, antes das minhas considerações finais, vou convidar você a rezar Ave Maria, só que em latim. Pode ser? Tá. Mas aí eu tenho muito da pronúncia, né? Porque eu acho que eu sei muito a vez a pronúncia, porque no latim eles têm as letras são juntos, que é o A e o E, aí só você pronuncia. Mas você fica à vontade, não tem problema. Vai do seu Se jeito. você vê aí também, você ajuda comigo, sei Tá lá. tudo certo. Eu não sei rezar em latim. Tá bom, vai. Pode ir lá. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mother Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Olha aí. Eu queria aprender o Pai Nosso em hebraico, só que que eu vi, tem o Arthur de T11, que ele é católico. Eu vi ele rezando o Pai Nosso em hebraico, o terço também em hebraico, eu sei, seria muito bom aprender. E aí, aproveitando aqui, vou chamar agora seu pai aqui pra vir, né? Aparecer aqui também, né? Então ele vem aqui acompanhando você. Não vai nem caber na câmera, né? Não, é um prazer imenso, assim, gente. A gente, né, abaixar um pouquinho. Gente, ele é alto, ele tem 2,30 m. Mas, de verdade, obrigado. A gente fica muito feliz quando a gente vê a família participando desses momentos, né? A gente fica muito feliz de ter a oportunidade aqui também de estar junto com vocês aqui, trazendo esse momento jovem, né, para dentro do nosso podcast. Então, acho que em nome aqui da produtora, a gente quer agradecer muito esse momento com vocês aqui. E para a gente encerrar, né, depois dessa conversa, ficou claro que a fé não tem idade, ela tem verdade, né?
Que a gente nunca perca a simplicidade e o olhar para Deus, né? Com o coração aberto. Então participamos aí de mais um Domcast, seu podcast católico. Esperamos que vocês acompanhem, sigam aí nas redes sociais. E mais uma vez, muito obrigado a todos e que Deus sempre os abençoe. Continuaremos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.